nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Essa canção mexe bastante comigo, porque lá da igreja de onde eu venho, na Serra Gaúcha, eu costumava tocar violão e cantar essa música. E o meu pai sempre foi muito expressivo na adoração. E eu lembro dele, os gestos dele, de cima do altar, vendo meu pai adorar a Deus. E isso me toca muito. Foi o meu pai e, graças a Deus, a minha mãe, que me ensinaram nos caminhos do Senhor. E essa música me vem a imagem deles louvando a Deus. Isso é muito bom. Amados, nós vamos falar hoje sobre o tempo. Tem uma expressão que a gente encontra no livro na carta aos Efésios, que diz remindo o tempo. Você já ouviu esse versículo? É necessário remir o tempo. Você já ouviu? É um versículo bem conhecido, mas a gente tem dificuldade para memorizar por causa dessa palavra, remir o tempo. Então eu te convido a abrir a Bíblia em Efésios, na carta aos Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Nós vamos ver o apóstolo Paulo nos falando sobre o tempo. E o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é Remindo o Tempo. Nós vamos entender o que significa isso, o que Deus espera que a gente entenda com esses 3 versículos que são o centro do capítulo 5, da primeira parte do capítulo 5. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Amado, você já teve uma experiência muito comum de passar um tempo fazendo uma atividade e você acha que está passando muitas horas, muito tempo. E aí você pega o relógio e diz: meu Deus, já deve ser meia-noite, deve ser 1 da manhã. Aí você, 10 horas da noite. Passou muito pouco tempo, mas a sensação que vi no início foi de que passou muito tempo. Você já viveu isso? E o contrário, de você achar que passaram-se alguns minutos, talvez 1 hora ou 2, aí você abre o relógio, liga o celular e vai ver, já se passaram horas, e você, na sua cabeça, pensa que passou somente alguns minutos. Isso aconteceu comigo uma vez, quando eu estava no cinema, estava terminando de ver um filme, eu saí e estava esperando pegar o ônibus, mas quem diria, saí do cinema e já eram 1 hora, 2, quase 2 horas da manhã. Eu achava, crente, que eram 11 horas da noite ainda, 10 horas da noite. Isso nos ensina que existem diferentes modos de viver um mesmo tempo. Tem diferentes maneiras de viver um tempo. Às vezes, quando a gente aproveita muito bem um tempo, esse tempo demora a passar. Quem já foi para um sítio, para uma chácara, para a praia, junto com a família, sabe que às vezes 3 horas na praia, quem gosta de ir no mar, adora entrar no mar, gosta de pegar onda, não em cima da prancha, dentro da água. Gente, 3 horas dentro da água é muito tempo, você sai exausto lá de dentro. Mas 3 horas dormindo é muito pouco tempo. Se você teve só 3 horas de sono essa noite, por exemplo, já dormiu uma noite, só 3 horas, que pouco tempo. Você fecha os olhos, quando pegou no sono você tem que levantar. A verdade é que o tempo, ele sempre passa da mesma maneira. O tempo, ele sempre passa do mesmo jeito. Nosso amigo Murilo aqui, o Dani, como baterista, sabem, quando a gente toca o chimbal, ou chimbal, que é essa peça aqui, ela marca o tempo, ela fica sempre do mesmo jeito. Não pode acelerar e não pode atrasar. Quem já viu aquele relógio de parede que fica mexendo assim? É sempre o mesmo tempo. Mas a maneira como a gente utiliza esse tempo faz com que ele possa render mais ou render menos. E a verdade é que uma das coisas mais valiosas que nós temos, se não talvez a mais valiosa que nós temos, é o tempo. O tempo é o único bem que você tem que você pode trocar por dinheiro. E é o único bem que dinheiro nenhum compra. Você pode trocar o seu tempo por dinheiro. Experimenta gastar 8 horas do teu dia trabalhando de segunda a sexta e vê quanto vai dar no final do mês. Vale um dinheiro. Mas você não consegue trocar R$1 por meio segundo de vida. O tempo é muito importante.
O tempo é preciosíssimo. O tempo é algo que não volta. Eu já cheguei a ficar, certa vez, muito preocupado e muito aflito, porque por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, eu não consigo segurar o tempo. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Quando eu estou comendo uma coisa muito saborosa, se eu ficar pensando demais nisso, eu já tive problemas com isso. Eu ficava chateado porque eu sabia que uma hora ia acabar. Quem já comeu uma comida muito boa e muito cara, como uma churrascaria, sabe que você vai passar lá talvez 2, 3 horas comendo devagarinho para aproveitar todo esse tempo, para poder valer cada centavo do preço da churrascaria que você pagou. Mas vai acabar, vai ter uma hora que você vai ficar satisfeito, vai ficar cheio, e você vai para sua casa e acabou aquele momento de prazer, e agora de segunda a sexta trabalhando para pagar esse churrasco. O tempo passa muito rápido. Uma das maneiras que a gente consegue ver o tempo passar é na nossa própria vida. Vocês que já são adultos, adolescentes, é muito comum que no começo da nossa vida, na nossa infância, a gente passe o tempo brincando. E para uma criança que brinca, o culto leva horas, porque ela fica brincando durante o culto. Ela pega o carrinho, vem aqui no altar, ela enjoa do carrinho no altar, ela vai com o carrinho lá atrás, depois ela corre, ela faz tudo que ela pode fazer, e o tempo não passa, o culto continua acontecendo, e ela já está cansada, está exausta, porque não sabe mais o que fazer aqui dentro. Quando a gente é criança, o tempo demora muito para passar. A nossa preocupação é só acordar de manhã. Deixa eu trocar o meu microfone aqui, que a galera disse para trocar. Ei. A gente acorda de manhã, nossa única preocupação é o quê? Brincar. Só que nós vamos crescendo, e aí nós fazemos lá nossos 14, 13, 14 anos e percebemos que a gente precisa agora pagar algumas despesas que antes nós não tínhamos. Criança não faz excursão na escola para longe, criança não quer comprar uma roupa, criança só quer brincar. Quando a gente começa a querer ter as nossas coisas, a gente começa a querer trabalhar. E aí nós percebemos que agora o tempo está dividido nas nossas 24 horas, 8 horas para sono, 5 horas para a escola, 8 horas para o trabalho, e o resto? O resto é organizando a nossa vida entre um tempo e outro do nosso dia. Não tem mais tempo de brincar, não tem mais tempo de ficar numa rede, de jogar futebol quando você quer, a hora que você quer, de ficar o tempo que você quer com a pessoa que você ama, com a sua família. E vai passando o tempo, nós ficamos adultos e nós temos faculdade, nós temos TCC, nós temos artigos, livros, nós temos trabalho. Às vezes nós passamos dificuldades, como nós temos passado nesse período no Brasil e no mundo, onde nós temos que trabalhar manhã, tarde, noite, e temos filhos para sustentar, e temos contas para pagar, e tem despesas que nós fizemos, e o carro pode quebrar, e nós temos que trabalhar, e o tempo não é mais aproveitado. Agora o tempo... Simplesmente, quando criança, eu ficava pensando: o que eu vou fazer amanhã? Amanhã, nossa, só amanhã que meu pai vem para me buscar, é muito tempo. Quando a gente é adulto, é de semana em semana. Essa semana eu não posso, na outra semana a gente conversa, pode ser? Nossa, essa semana não dá, daqui 3 semanas eu consigo. Os dias ficam tão pequenos para nós que nós passamos a viver por semana. Nós passamos a semana de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado trabalhando para ter um dia de descanso. E se não descansar nesse dia, eu lamento, só na próxima semana. Assim se passam os anos, nós envelhecemos. E o que fizemos na nossa vida? E sabe o que acontece ainda? De acordo com o apóstolo Paulo no verso 16, os dias são maus. Eu poderia falar para você que a vida é maravilhosa, é linda, é bonita. Ela é sim, existe a beleza, existe a perfeição, o nome disso é Cristo. Mas a nossa vida aqui na terra, o próprio Cristo disse: eu não vou te pedir, Pai, para tirar eles do mundo, porque não dá, mas livra eles do mal. O próprio Jesus admitiu que o mundo é mau. Se não fosse Cristo, a vida seria uma tormenta, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ainda bem que temos o Senhor. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite é que Deus me faz todos os dias eu me sinto cobrado por Deus. O que você está fazendo com o tempo de vida que eu te dei? O que você está fazendo com cada segundo de vida que você tem? Como você tem vivido a sua vida? Sabe,
Os meus pais sentem muita falta minha. Os pais da Isabela sentem muito falta dela. Nós não sentimos talvez tanta falta quanto os nossos pais, por uma questão natural. A gente sabe que a gente amadurece e sai de casa, mas os pais, eles sentem muita falta. E às vezes a minha mãe manda um áudio de 5 minutos no WhatsApp, o meu pai manda um áudio de 2, 3, 4, 5 minutos, me ligam horas. E às vezes eu estou ocupado demais, trabalhando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, e 1 minuto de áudio no WhatsApp, se não fosse vezes 2, que tempo demorado. E esses dias eu parei para pensar, poxa, talvez na correria do meu dia eu não consigo separar 2 minutos para ver um áudio da minha mãe. Talvez eu não consiga ter 5 minutos para ouvir um áudio do meu pai dizendo: filho, ora pelo pai, pai está bem aqui, mas ora por mim. Poxa, será que eu não tenho 5 minutos do meu dia, da minha semana, tempo para dizer para a Isa: como eu te amo, vamos jantar, vamos comer fora hoje, vamos levar a mesa ali para a varanda, para a laje, comer um arroz com ovo. Tempo para ser feliz, simples. Não é tempo para viajar para a Califórnia, é tempo para você ficar com um amigo, para você vir à igreja, tempo para você buscar o Senhor, para você orar. Poxa vida, como é difícil eu arrumar 10 minutos do meu dia para fazer um devocional, mas como é fácil eu separar 2 horas do meu dia para jogar um futebol, para ver TV. A Bíblia nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Prudência, os gregos diziam que a prudência é a maior das virtudes, porque alguém prudente é alguém temperado, é alguém paciente, é alguém equilibrado. A prudência, ela pode ser entendida como alguém que tempera a comida. Alguém prudente não vai virar quanto sal acha que tem que botar, mexer tudo e deixar que no final a gente prova e vê como é que ficou. Isso não é prudente, isso é imprudência. A prudência, você prova sem o sal, vê mais ou menos quanta quantidade de comida tem, com base na experiência que já teve, bota um pouquinho de sal, prova, falta um pouquinho mais, prova. Prudência, não, está perfeito, esse é o ponto, só esperar secar essa água e esse arroz está feito. Prudência. Então a Bíblia diz: vede prudentemente como andais. Presta atenção em como você está andando, o que você está fazendo da sua vida, como você tem vivido os seus dias, não como nécios. Nécios é uma palavra bonita para louco, maluco. Não como loucos, como gente sem entendimento, que não tem raciocínio. Prudência, como sábios, remindo o tempo. Esse é o centro dessa mensagem, desse capítulo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Sabia que a palavra remir é a mesma palavra para remissão, de redenção, é sinônimo de redenção. Cristo redimiu a minha vida na cruz, ou seja, Cristo, ao morrer por mim, resgatou minha vida da morte. Remir o tempo é resgatar o tempo. Vamos supor que você fez compras no McDonald's e você tem lá R$50 de crédito. Você só tem que ir lá e resgatar esses R$50 e usar. Está lá o crédito, só tem que ser resgatado por você. Resgatar esse crédito significa remir esse dinheiro. O tempo é um crédito que Deus nos deu, e Deus deu para nós 365 dias por ano. Mas será que nós temos resgatado esses dias ou desperdiçado esses dias? Eu não gostaria de desperdiçar R$50 de crédito no McDonald's, mas eu também não gostaria de desperdiçar um dia da minha vida, porque ele não volta mais. A gente só avança, o tempo só passa e não volta mais. Remir o tempo significa resgatar o tempo. Resgatar o tempo com sabedoria, porque o tempo está passando. E vou dizer uma coisa para você: o tempo não é nosso. A gente pode administrar o tempo que temos, mas ele não é nosso, porque se fosse nosso, a gente escolheria viver a idade que quisesse. Então resgatar o tempo significa, do tempo que está passando, pegue a sua porção com sabedoria desse tempo. Porque se você, cristão, se eu e você que somos filhos de Deus, não aproveitarmos o nosso tempo com sabedoria,
talvez os que estão no mundo tomem nosso lugar. Se nós não estudarmos, não espere ter uma boa profissão. Se você não gastar horas de estudo, horas nos trabalhos mais difíceis, não espere ter um dia de vida fácil. Só que muitos que estão no mundo, que não conhecem a Cristo, sabem disso e gastam horas se esforçando, estudando, trabalhando, administrando seu dinheiro, administrando sua vida, e terão sucesso. E nós cristãos vivendo como loucos. Não. Mas tem mais. No versículo 17 diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E é aqui que está o X da questão. Veja que nos versículos 15 e 17 tem um joguinho de palavras que nos ensina uma verdade muito bonita e escondida. No versículo 16 diz: vede prudentemente como andais, não como nécios. No verso 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos. Essas duas palavras, nécios e insensatos, no começo das duas frases são sinônimos. Nécio, maluco, é a mesma coisa que insensato, maluco. E a segunda parte das duas frases diz assim: e sim como os sábios. E a segunda diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, nécio, insensato, é diferente do sábio, que procura compreender qual é a vontade do Senhor. E aquele que procura, como sábio, compreender aquele que como sábio procura compreender a vontade do Senhor, ele consegue remir o tempo. Sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz que para todas as coisas debaixo do céu tem um tempo determinado, e para todas as coisas existe um propósito que Deus desempenhou. Por isso a melhor maneira, talvez você esteja se perguntando: ok, eu quero remir o tempo, eu quero aproveitar o tempo, eu quero viver o tempo bem, mas como eu posso ter certeza de que estou vivendo meu tempo 100% bem? Como eu posso ter certeza de que eu estou desfrutando do tempo que Deus me deu bem? A resposta está no final da última frase: não como insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Quando nós compreendemos qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós estando debaixo desse propósito, nós passamos a aproveitar o tempo como devemos. Nós passamos a desempenhar os nossos esforços em algo que vai dar certo, porque é o desígnio do Senhor. Pode Deus designar alguma coisa e essa coisa não acontecer? Pode Deus determinar uma ordem e essa ordem não se cumprir? É óbvio que não. Por isso, se Deus dá uma ordem, esteja debaixo da ordem do Senhor. Se Deus tem um propósito, se coloca debaixo do propósito do Senhor, porque no tempo certo, o Salmo capítulo 1 diz que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele é como uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Uma árvore que dá fruto no tempo certo é uma árvore que cumpre o seu propósito. A pior coisa que tem é você montar uma horta, plantar um monte de morangos, esperar chegar a época da colheita para colher todos esses morangos e comer com chocolate. Você compra o chocolate, compra o sorvete e não dá morangos. E você gastou tempo, gastou dinheiro, gastou água, gastou com fertilizante. É um saco ficar regando aquilo todo dia. Você fez isso todo dia e no tempo da colheita não deu. A vontade que dá é de jogar toda aquela terra fora, tirar toda aquela semente, botar terra nova e tentar plantar de novo alguma outra coisa, porque aquelas sementes foram desperdiçadas, não deram seu fruto no tempo certo. O Salmo 1 diz isso. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, o que é meditar na palavra? Não é ler a Bíblia, é você ler o que está na palavra de Deus, fechar a Bíblia, mas a palavra continua aberta no seu coração, e você não fechar os teus olhos e dormir sem compreender o que leu e sem botar em prática isso. É ficar ali refletindo, pensando, não como nécios, não como malucos, como insensatos, mas como prudentes. Será que eu sou prudente? Remindo o tempo. Poxa, eu gastei 5 horas ontem vendo TV, jogando, eu não aprendi nada. Prudente. Isso é meditar na palavra de Deus. Se você fizer isso,
você vai acabar caindo numa vala maravilhosa chamada propósito do Senhor. Você vai ser deslocado para a vontade de Deus e o seu tempo vai valer a pena. Tem gente que tem sérios problemas com o tempo. Tem gente que tem 30 anos de idade, 40 anos de idade, mas pensa como um adolescente, vive como um adolescente e se desenvolve como um adolescente. Gente, isso não está certo. 30 anos não é adolescente. Tem gente com 60 anos de idade que não aceita a idade que tem e puxa, e estica, e faz plástica, e botox, e roupa que quer apertar, que quer mostrar a barriguinha. Gente, isso fica ridículo. Meu pai me ensinou desde cedo: cada idade tem sua glória. A glória das crianças é uma, dos jovens é outra, e dos idosos, dos anciãos é outra. Não há nada mais glorioso do que ver alguém de cabelos brancos nos dando bons conselhos, dizendo: eu sou prova viva de que todas as vezes que eu obedeci ao Senhor, eu me dei bem. Não tem nada mais glorioso do que isso. Alguém de cabelos brancos que faz uma comidinha maravilhosa para nós e diz: essa comidinha eu faço desde 1900, Adão e Eva. Não tem nada mais glorioso do que alguém de cabelos brancos, que às vezes o corpo está debilitado, mas a alma dessa pessoa, a alma desse ancião é tão jovem que parece que pula. Cada idade tem sua glória. Precisamos entender que tempo estamos vivendo e que tempo você está vivendo. Se você espera que eu diga para você o que você tem que fazer nesse tempo, você está enganado. Você precisa buscar a direção de Deus. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem de convertido? Quanto tempo de experiência você já tem na presença de Deus? Onde você precisa se colocar? Eu conheço gente que com 3 anos de convertido quer montar uma igreja e não tem muitas vezes 3 dias de intimidade com Deus. Prega um monte de heresia, não tem humildade para reconhecer que precisa ser ensinado, não tem humildade para se colocar no seu lugar. Tem gente que em uma semana tocando um instrumento acha que pode chegar no ministério de louvor e tocar tudo à sua maneira. Não tem humildade. Precisa reconhecer: eu sou iniciante nisso, eu não sei isso, eu preciso aprender isso. Já tem gente que tem 15, 20 anos de experiência em determinadas funções, tanto de trabalho quanto de igreja, mas nunca toma um posicionamento quando está uma necessidade. A pessoa tem às vezes 10 anos de experiência tocando um instrumento, mas a vergonha impede que ela exerça o ministério de louvor que Deus chamou. Está jogando o tempo fora. Uma hora os dedos não vão mais responder à mente, uma hora a mão vai começar a tremer e não poderá mais tocar o seu instrumento. E aí? O que você fez com o dom que Deus te deu? Se no tempo que Ele determinou para você, você não fez aquilo que Ele queria. Eu sou testemunha de alguém que viveu desperdícios de tempo. Joguei fora anos da minha vida. Eu poderia estar muito melhor do que eu estou hoje em muitas coisas, mas eu joguei dias preciosos no lixo. Se não fosse meu pai com a vara me tirar da cama de manhã cedo, eu certamente dormiria até meio-dia, até os meus 18 anos. Ainda bem que eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram. Minha mãe me acordava de manhã e dizia: você vai lavar a louça, você vai fazer o teu café, vai lavar a louça, vai varrer o pátio, arrumar sua cama e se preparar, porque à tarde você vai para a escola. Se eu não tivesse pais que me ensinassem isso, glória a Deus, aleluia, eu sei que eu sou beneficiado por ter pais que me ensinaram isso, mas isso não quer dizer que você não possa aprender agora, mesmo que você não tenha isso em casa, ou não teve isso em casa, agora você tem. Então preste atenção no que Deus tem para você. Aprenda a resgatar o tempo. Não deixe o tempo se esvair. Existe uma imagem, eu não sei se eu aprendi isso em algum lugar, eu devo ter aprendido em algum lugar, mas uma imagem na minha mente de que o tempo é como eu fazer assim com a minha mão e virar um copo de água em cima. Rapidamente vai escorrer pelos dedos, não importa o quanto eu fecho, o quanto eu tenho de segurar, vai embora tudo. E o que eu fiz com esse tempo? Precisamos aproveitar o tempo, viver o tempo, viver autenticamente o tempo. O que difere o cristão de quem não conhece a verdade é que quem não conhece a verdade vive inautenticamente, não é autêntico, ele não vive como personagem de sua história, ele vive aquilo que ele acha que tem que ser vivido. Mas quando nós recebemos a identidade de Cristo, quando Cristo nos fala: tu é meu filho amado e eu te chamei para isso,
para honra e glória do meu nome, você passa a viver o propósito de Deus para a sua vida. Você vive uma vida autêntica, original, impossível de ser copiada, impossível de ser corrompida, porque a sua identidade está no Senhor e você está desempenhando o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser bem sucedido. Ainda dizendo, parafraseando o que está em Salmo capítulo 1, aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite é como árvore plantada junto à corrente de águas, as folhas não murcham e o fruto dá no tempo certo, e tudo que essa pessoa faz prospera. E eu quero prosperar no Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, dinheiro não compra tempo. Eu estou falando de viver uma vida abençoada, por mais que seja arroz e ovo, por mais que seja só o ovo. Eu quero comer as comidas mais simples, com as pessoas mais simples, mas comer de verdade, dando risada, se alegrando, vivendo o propósito do Senhor. É óbvio que eu quero sair com todo mundo aqui, a gente comer num lugar maravilhoso depois que acaba todo o culto. Mas se não der, a gente vai tomar água, tomar um cafezinho e vamos viver feliz. Vamos conversar, trocar ideia, dar risada aqui dentro da casa de Deus, seguindo os propósitos do Senhor. No seu trabalho, o que Deus espera de você no seu trabalho? Quantas pessoas do seu trabalho você já trouxe para a igreja? Eu não quero aqui dizer que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, gente. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas todo o trabalho que eu fui, eu preguei o evangelho. Todo o trabalho que eu fui. E todo o trabalho que eu fui, aconteceu duas coisas: metade da empresa me achava maluco, a outra metade se convertia. Os meus melhores amigos, e que me ajudam e que me sustentam até hoje no meu ministério, são todos ex-colegas de faculdade e de trabalho. Onde eu estava, eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor não me chamou para ser um desenvolvedor, o Senhor não me chamou para ser um programador, para ser um vendedor. Eu sei que o Senhor me chamou para o ministério pastoral, mas eu também sei que o tempo não é agora. Eu sei, Deus, que o teu filho passou 30 anos nessa terra se preparando para que em 3 cumprisse o propósito. Eu não sei quanto tempo vai demorar até um dia eu começar a pegar um microfone e pregar, mas eu sei de uma coisa, Deus: onde eu estou, eu quero começar a pastorear a maneira como o Senhor quer que eu faça. Como o Senhor quer que eu faça. E Deus dizia como eu deveria fazer, e eu fazia, e deu fruto, deu resultado. Se hoje eu posso ter condições de chegar para alguém e falar do amor de Deus, é porque quando eu trabalhava numa empresa com 30 funcionários, uma empresa com 2 funcionários, eu fazia isso. Na escola, na faculdade, no trabalho. A pergunta que eu te faço hoje é: você está aproveitando o seu tempo? Você está vivendo cada segundo do seu tempo como Deus quer que você viva cada segundo do seu tempo? Porque se você não está vivendo, em algum momento da sua vida você não está vivendo o tempo de Deus, você está jogando vida fora. Essa pergunta é tão séria, porque ela me deixa aflito, quando a resposta que eu sei que eu vou dar para ela é: não, tem certas coisas que eu não estou vivendo. O tempo não volta. Quantas vezes eu já vi famosos, que eram famosos no mundo inteiro, morrendo, e tem uma legião de fãs que nunca viu pessoalmente, ou que viu só de longe num showzinho lá, num palco, que fazem procissão e fazem fila para o velório, mas o pai, a mãe, os irmãos, a família, os amigos mais próximos que amavam a pessoa que morreu, ficavam anos sem ver a pessoa, porque a pessoa ficava viajando o mundo, fazendo turnê, e ela morreu e não teve chance de ouvir um eu te amo do pai, um eu te amo do irmão, do amigo. Valeu a pena passar anos fora de casa, vivendo uma vida para um monte de gente que nunca viu, que nunca teve um contato próximo, e a verdadeira família abandonada? Quantas vezes eu já vi homenagens para as pessoas que morreram? Eu já vi pessoas do lado do caixão falando assim: me perdoa, eu fiz aquela coisa aquela vez, mas me perdoa. Gente, morreu, não sabe que está pedindo perdão, não tem mais como voltar à vida e você dizer aquelas palavras. A pessoa que pede perdão para alguém no caixão,
está tentando se livrar de uma culpa e confessando a Deus, na verdade, confessando ali a sua falha, mas a pessoa não está mais ali. Isso não volta mais. No tempo que tinha para dar um abraço, o tempo que tinha para dizer eu te amo, o tempo que tinha para servir um almoço, uma mesa, lavar uns pés, não volta mais. Eu amo muito os meus pais, e eu sei que uma hora eles vão embora. Se Deus quiser vai demorar muitas décadas ainda, mas eu tenho a alegria de dizer que eu lavei os pés do meu pai, que eu fiz massagem nos ombros da minha mãe. Que alegria, gente, que satisfação. Eu aproveitei. E faz um tempo que eu estou sem ver eles. Então quando eu fui para o sul agora, no final do ano de 2021 para 2022, poxa, eu deixei um pouco os meus amigos de lado, eu deixei para ver eles depois. Eu passei um tempo com meu pai, um tempo com a minha mãe, depois um tempo com um dos meus melhores amigos, sem pressa. Foi só um dia, mas sem pressa, vivendo cada segundo, porque esse tempo não volta mais. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Sabe como é que o mundo ensina a aproveitar o tempo? É gastando em festa, em glutonaria, em bebedice. Tanto é que nos versículos posteriores do capítulo 5 diz, no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele está falando isso? Aproveitem o tempo, não gastem o tempo com festa, com rolê, com coisas que vão dar problemas depois. Bebedice só traz problema, encher a cara só traz confusão. Não gaste seu tempo, seu dinheiro, sua vida com essas coisas. Mas como diz no final do 17, não como insensatos, mas procurando conhecer qual que é a vontade do Senhor. Eu te convido essa noite a gente voltar, se nós não estamos, ou a permanecer, se nós estamos, vivendo debaixo da vontade do Senhor. Amém? Vamos viver esse tempo, gente. Os anjos queriam estar no nosso lugar, tendo o privilégio, a oportunidade que a gente tem de pregar o evangelho, de viver a presença do Criador no nosso ser, de amar alguém que a gente nunca viu, mas a ponto de morrer por essa pessoa. Os anjos queriam isso, os mortos queriam isso, as pessoas do mundo querem isso, mas não sabem e às vezes desprezam sem saber. Nós temos de graça, vamos aproveitar. Pais, aproveitem seus filhos, batam foto, filma, aproveita, passa rápido. Eu não tenho filhos, mas eu tive um irmão pequeno, passa muito rápido. Filhos, aproveitem seus pais. Gente, no mundo de hoje, quem tem pai e mãe está beneficiadíssimo. Aproveita seus amigos, não essas pessoas que te influenciam, que não te levam a lugar nenhum. Isso não é amigo, esse é o pior inimigo que tem. Alguém que parece seu amigo, mas só te coloca para baixo, te evita de crescer na vida, de crescer na presença de Deus. Te afasta desses. Salmo 1 diz isso também. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecer? É alguém que vive só pela carne, alguém que vive só pelo momento. Não viva com esses caras. Cai fora daí, cai fora, sai. Não fala mais. Tchau. Fica com gente que te faz crescer. Depois, firme com amigos bons, volta-se para os seus amigos antigos e diz: eu tenho uma nova vida. Mas se eles não quiserem, não volta mais. Aproveita o tempo conforme Deus quer que a gente aproveite o tempo. Não vamos mais desperdiçar um minuto da nossa vida. O tempo aqui nessa terra é um privilégio. A eternidade vai ser uma recompensa maravilhosa. Eu nem sei dizer o que é uma eternidade, porque é um tempo que não tem fim. Nós vamos ter todos os dias, todos os momentos, para sempre com Deus. Mas esse é o tempo que nós temos de viver um propósito específico de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa chegar no final da nossa vida e dizer como Wesley falou. O Wesley, já no leito de morte, nos últimos dias de vida, já velho, disse: sabe qual foi a melhor coisa? É que em todos os momentos Deus esteve com a gente. Um homem que mudou a história do mundo. Se nós estamos aqui, foi por causa de John Wesley, um homem que viveu os propósitos do Senhor no tempo que ele determinou. Na Inglaterra, no século 16 para 17, no ano de 1700 e alguns quebrados, tinha um homem que viveu o propósito que deveria ser vivido naquele tempo, naquela década, naquele século, daquele modo. Ele viveu, e isso repercute até hoje.
3 séculos depois, as atitudes de um homem que ouviu a vontade do Senhor continuam repercutindo até nós. Gente, eu não sei se eu consigo fazer uma coisa que dura uma semana. O que esse homem fez durou 3 séculos. O que os discípulos fizeram durou 2 milênios. O que Deus faz nunca acaba. Vamos viver os propósitos do Senhor. Porque eu quero igual Wesley, eu quero chegar no final da minha vida, olhar para minha esposa, para os meus filhos já adultos, para todos os irmãos que Deus me deu a oportunidade de ser amigo, e dizer: poxa, Deus esteve com a gente o tempo inteiro e deu tudo certo. A gente viveu o que precisava viver. Eu quero falar igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei minha fé. Eu quero ser igual o sacerdote que pegou Jesus com 8 anos de idade, levantou na mão e disse: Deus, Senhor Javé, pode me dispensar, porque os meus olhos agora viram a tua salvação. Eu estou feliz, eu estou em paz, porque o Salvador nasceu, e eu estou aqui te apresentando Ele. Eu estou bem já, pode me levar. Alguém que viveu, alguém que vivenciou o propósito de Deus no tempo certo. Não tenha medo, tenha coragem, tenha ânimo. E sabe o que é maravilhoso? Eu falei que o tempo não volta mais. Não volta. Só que existe uma coisa que Deus faz, e só Deus pode fazer. Deus pode fazer você recuperar os anos que você perdeu. Então, se você sente que passaram anos que você perdeu, momentos que você perdeu, essa noite Deus pode te devolver todos esses dias, todos esses anos. Quando eu disse: poxa, se eu tivesse ouvido Deus antes, eu teria muito melhor agora. Poxa, então se eu ouvir Deus agora, Deus pode me fazer estar exatamente onde eu estaria se tivesse obedecido Ele o tempo inteiro, porque Deus me devolve esses anos. A Bíblia fala que Deus não leva em tempo os anos da ignorância. Então eu te convido a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça, e que você possa confessar ao Senhor se você já perdeu tempo demais. Gente, perder tempo com festa, com amizades ruins, com relacionamentos abusivos, tempo demais só com coisas que trazem meras curiosidades, mas que não nos ensinam nada. Se você já gastou dias e dias da sua vida, horas da sua vida, apenas com entretenimento, só com programas tipo do Faustão, coisas que não trazem benefício nenhum. Gente, quantas horas nós perdemos na frente da televisão? Quantas vezes desperdiçamos tempo na escola, que era para estar estudando, na faculdade, e nós ficamos conversando, brincando. Tempo dentro da casa de Deus, louvor acontecendo e nós olhando para o teto. Se você já desperdiçou muito tempo, confessa a Deus essa noite, diz: Pai, eu já desperdicei muito tempo. Deus, eu já joguei muitos dias fora. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho de vida, Deus. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma semana. Eu não quero ter a tristeza de saber que eu não fiz o que deveria ser feito. Eu não sei quanto tempo de vida nós temos, Deus. Nós somos como pó, que hoje está aqui, amanhã vai embora. Nós queremos viver cada minuto na sua presença, Deus, viver cada minuto da nossa vida debaixo dos teus propósitos, debaixo dos teus desígnios, debaixo da tua vontade, Senhor, fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, para ser feliz de verdade, para ter a satisfação de estar vivendo por um propósito, para ter a certeza de que nós te encontraremos na eternidade depois de vencer esse tempo. Pai, traz consciência para as nossas mentes, para os nossos corações, de que os dias que nós vivemos são maus, são dias de tentações, de perjúrio, de perseguição. O mundo a todo custo quer nos comprar com mentiras. Os dias são maus. Nos faz entender isso, Senhor, para que possamos aproveitar os bons momentos na sua presença. Queremos influenciar esse mundo, mudar esse mundo, Senhor. Mas como faremos, Deus, se nós estamos jogando nossos tempos, nossos recursos fora? Pai, nós confessamos a Ti isso, Deus. Nós confessamos a Ti. E nós te pedimos, Deus, uma graça hoje. A primeira delas, Senhor, a primeira graça que te pedimos é que o Senhor
nos ensine a viver debaixo dos teus propósitos, o propósito que o Senhor tem para hoje. O que hoje o Senhor quer que a gente faça? Eu te pergunto, hoje, o que o Senhor quer que nós façamos hoje, agora, nesse momento de vida, onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, agora, Deus, nesse tempo, 2022, o que o Senhor espera agora para nós? Responde-nos, Deus, responde-nos durante os dias, durante os minutos, agora. Nos dá essa graça de viver originalmente, autenticamente, uma vida verdadeira, uma vida com propósito, uma vida cara, não uma vida barata. A segunda graça que eu te peço, Deus, é que o Senhor restaure o tempo que nós perdemos. Restaura, Deus, nos devolve o tempo que nós jogamos fora. Eu sei que pedi demais, Deus, eu sei que nós não merecemos, eu sei, mas nós não temos para quem pedir, só para Ti, Deus. Então nos devolve, restaura na nossa vida os anos que perdemos, os anos de alegria que era para nós termos e nós gastamos com depressão, os anos, Deus, de fartura que nós gastamos com desperdício. Devolve, Deus, nos dá a oportunidade de corrigir, nos devolve esses anos, Deus. Nós queremos meditar na Tua palavra dia e noite, para crescer como uma árvore saudável, para dar frutos no tempo certo, para ser bem sucedido em tudo que faz, para que as pessoas possam Te ver em nossa vida, Teu nome ser glorificado, Deus, para que possamos Te adorar com as nossas vidas, muito mais do que com os nossos lábios, muito mais do que com instrumentos, a nossa vida cantar e Te exaltar, Senhor. Que quando alguém nos olhar de fora, possa ver que nós vivemos para um propósito, que nós não somos escravos das mentiras desse mundo. Eles é que são escravos, Deus. Nós somos livres em Ti, para cumprir os Teus propósitos na nossa vida. Nós não queremos ser como nécios, como diz Tua palavra, como imprudentes. Nós queremos ser sábios e aproveitar o tempo, Senhor, para um dia poder chegar no final de nossas vidas e dizer: nós combatemos o bom combate, nós completamos a nossa carreira, nós guardamos nossa fé, e então sermos recebidos no céu de braços abertos por Teu Filho, que diz: vem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, pode entrar, vem, vem. É isso que nós queremos ouvir, Senhor. Devolve, Senhor, o tempo que nós perdemos e nos ensina a viver de acordo com o Teu propósito. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se coloca de pé, meu querido. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar a Deus, porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Eu vou pedir licença para o Ministério de Louvor. Posso usar o teclado? Posso? Tá ligado? Eu preciso confessar os meus pecados. Não quero mais me esconder dos Teus olhos. Restaurar-me, arrepender, buscar o Teu amor, mudar agora o meu caminho e decidir
Hoje chega de adiar os teus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Não adianta procurar no mundo inteiro, não há outro Deus que cumpra em mim os seus sonhos. Hoje chega de adiar os teus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Cante assim, ó. Hoje chega de adiar os teus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. De novo. Hoje chega de adiar os teus planos para mim. Vou viver tudo que tenho direito em ti. Hoje chega